Abre comigo em 2 Samuel. Bota um pouquinho aqui para mim, Léo, por favor. 2 Samuel. E a gente vai ver a história desse homem chamado Obed-edom. Você sabe que a gente ainda não descobriu o nome do filho, mas com certeza Obed-edom não vai ser. Não vai ser, não. Apesar de ser bênção. Não, é um nome bem, o significado é bem relevante. Apesar de ser bênção, mas não vai ser Obed-edom. Não vem nem com piadinha, Douglas. Não vai ser Obed-edom. Aqui em 2 Samuel, a gente vê um relato depois de Davi trazer a arca. E o que é interessante se a gente voltar um pouquinho nessa história, Saul, ele erra no seu procedimento, ele faz o que não deve, ele não espera pelo profeta, e aí os filisteus vêm e roubam a arca, só para te dar um contexto. E aí a arca, eles pegam a arca e botam lá no templo de Dagon. Quando eles botam a arca no templo de Dagon, na primeira noite, chega no primeiro dia, Dagon está caído. Dagon era o deus dos filisteus. Dagon está caído. Levanta Dagon, ajuda o Deus a se levantar do chão. E aí, segunda noite passa, segundo dia chega, e Dagon está com essa cabeça cortada. Eles não aguentam mais. Fala, gente, não é possível, vamos devolver essa arca. Eles devolvem a arca, e eles colocam a arca na casa de Abinadab. E a arca, gente, fica na casa de Abinadab por 20 anos. Por 20 anos, a arca, ela não fica no tabernáculo, a arca não volta para o lugar onde deveria, a arca fica na casa de Abinadab. E aí, Davi se revolta com isso e fala, não, a gente tem que trazer a arca de volta, vamos trazer a arca de volta. Só que a maneira como os filisteus tinham devolvido a arca, era num carro de boi. E as pessoas não poderiam carregar essa arca de qualquer maneira, eles tinham que carregar no ombro. E era até, gente, eu pesquisando sobre isso, era até um milagre. 4 homens carregando uma arca que pesava 256 quilos, era milagre eles terem que carregar isso no ombro. Mas eles decidiram não carregar no ombro, decidiram carregar num carro de boi. E aí, de repente eles chegam numa eira, e os bois tropeçam, e a arca cai. Nisso que a arca vai cair, Uzá tem a mirabolante ideia de tentar ajudar Deus, e toca na arca. Quando ele toca na arca, ele imediatamente cai morto. E Uzá tinha que saber que ele não podia tocar na arca, ninguém podia tocar na arca. E aí o pessoal fica com medo, fica chateado. Davi fica indignado com Deus, fala, não vou mais levar isso agora não, vamos dar um tempo, deixa eu pensar, deixa eu esclarecer minha cabeça, onde é que a gente vai botar a arca? É nesse momento, 2 Samuel capítulo 6, vai lá comigo, 2 Samuel capítulo 6, do verso 10 até o verso 12, que diz assim, Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Eu falei para você que a arca ficou na casa de Abinadab. Abinadab, ele era um sacerdote, e na casa de Abinadab estavam lá os seus filhos Eleazar, Uzá, que foi aquele que tocou na arca, e Aio. E ficou lá por ficou 20 anos na casa de Abinadab. Agora, não é interessante que a Bíblia não fala nada que a casa de Abinadab foi abençoada? E por 3 meses ela fica na casa de Obed-edom. E por 3 meses ela faz uma revolução na casa de Obed-edom. Quem era esse Obed-edom? Obed-edom era um gitita, era um geteu da tribo de Gate,
na cidade levita de Gat-Rimon, ou seja, ele era um levita. Davi não decidiu colocar na casa de quem estava mais próximo. Presta atenção nisso. Davi não decidiu colocar a arca. Está aqui, deixa eu ver quem está aqui. Bate na porta. Davi colocou a arca na casa de alguém que se importava com a arca, de alguém que se importava com as coisas de Deus. Quando a gente abre o nosso coração para as coisas de Deus, e Deus vê a importância que nós damos às coisas dele, gente, ele cai de enxurrada sobre a nossa vida. Para mim, qual era a diferença? Existia uma diferença entre a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom, e essa era a importância que Obed-edom dava às coisas de Deus. 1 Crônicas capítulo 15 nos mostra que Obed-edom era porteiro da arca. Gente, ele cuidava da arca, ele ministrava com harpas, e a Bíblia diz assim, que ele ministrava com harpas em tom baixo. Naquela época já tinha soprano, já tinha barítono, já tinha contralto, e Obed-edom era com a harpa em tom baixo. Isso quer dizer que devia ter alguma harpa em tom alto. Então Obed-edom não era qualquer pessoa. Obed-edom, ele protege a arca na sua casa. Depois a gente vê mais para frente que ele foi escolhido para no caminho proteger a arca para Jerusalém, e depois em Jerusalém ele se torna um protetor do templo, um porteiro do templo. Então Obed-edom não era qualquer pessoa. A arca não ficou na casa de qualquer pessoa. E Obed-edom então, gente, foi abençoado por Deus, pela presença de Deus. Como a arca, e a arca, gente, era símbolo da manifestação da presença de Deus. Eu acho interessante que a Bíblia diz assim: o Senhor o abençoou. Ele não tinha sido abençoado por aquilo que ele estava fazendo, o Senhor o abençoou. Olha só essa frase. Valeu. Ser abençoado é o resultado do favor divino, que faz prosperar, traz alegria e bem-estar. É assim. Ser abençoado é o resultado do quê? Favor divino. E o favor divino, o que ele traz? Ele traz prosperidade, ele traz alegria e ele traz bem-estar. Olha só o Salmo 84. Acho que não está passando não, Léo. Salmo 84, verso 10 até o verso 12, diz assim: pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Em qualquer outro lugar prefiro ser porteiro. E a gente está falando que Obed-edom era porteiro, e Davi está dizendo aqui: prefiro ser porteiro e ficar à porta da casa do meu Deus, do que habitar à vontade nas tendas da maldade. Pois o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede graça, presente, e favor e glória futuro, honra, esplendor e bem-aventurança celestial. Nenhuma coisa boa Ele reterá daqueles que andam em retidão. Ó Senhor dos exércitos, abençoado, feliz, afortunado, invejável é o homem que confia em Ti, apoiando-se e acreditando em Ti, confiando tudo e olhando para Ti com confiança, e isso sem medo ou desconfiança. Quando eu vi esse salmo, eu falei: esse é Obed-edom. É um homem que preferia ser porteiro diante da arca do que viver de qualquer maneira nesse mundo. Então a gente tem alguns pontos que a gente quer compartilhar com vocês, e o primeiro é esse: valorize o que precisa ser prioridade. Valorize a presença de Deus, né? Valorize. A gente tem esse símbolo da arca no Antigo Testamento que simboliza a presença de Deus, né? Então nós somos chamados a valorizar a presença de Deus, não só quando a gente vem aqui nos encontros, né? De pensar, de adorar, de lembrar, não só quando a gente está aqui. É claro que aqui favorece, mas a gente precisa ter consciência da presença de Deus dentro da nossa casa, adorar a Deus dentro da nossa casa, valorizar quem Deus é, sabe, dar prioridade para Ele. E às vezes é tão corrido o nosso dia a dia, que às vezes a gente até esquece que Deus existe. A gente não pode deixar os problemas, toda a nossa rotina apagar
sabe, quem Deus é, apagar a verdade. Nós precisamos estar em alta, sabe, lembrar, pensar na palavra, lembrar, ter comunhão com Deus durante o nosso dia dentro da nossa casa. Isso é muito importante, a gente valorizar e priorizar o que deve ser priorizado. E aí em 2 Samuel, está aberto aí, 6:11, só para relembrar aí, assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou. Aqui eu me lembro de José. Quando a gente vê José, José passou por situações muito difíceis na vida dele, né? Ele foi traído pelos irmãos, foi vendido, foi para uma terra distante, foi feito escravo. Mas a Bíblia fala que Deus estava com ele, e isso era suficiente, ele era próspero porque Deus estava com ele. Então não é a questão de onde nós estamos, é com quem nós estamos, sabe? Porque a gente pode estar na prisão, e o louvor brotar no nosso coração a ponto das cadeias caírem, igual Paulo e Silas. A gente pode estar na prisão como José, e ele ser próspero e ser referência na prisão, porque Deus estava com ele. Então, de repente, seu lar é um lugar hoje difícil de estar, seu emprego é um lugar difícil de estar, mas o que mais tem que estar em evidência é quem está conosco. Deus está contigo, Deus está contigo como poderoso guerreiro, por isso tropeçarão seus adversários. O inferno que quer destruir a sua casa é muito menor que Deus, Deus é maior, o poder dele está contigo. Então, evidencie o poder, a obra da cruz dentro da sua casa, e não as ofensas que o inferno quer trazer para você. E quando a gente vê aí, vou falar um pouquinho sobre a questão da presença. Quando a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê a arca como essa manifestação da presença de Deus. E quem tinha acesso à arca? Quem? Todo mundo tinha acesso? E outra coisa, o Espírito Santo naquela época vinha sobre determinadas pessoas, reis, profetas, sacerdotes. O que está diferente hoje? Hoje o véu foi rasgado. Você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você, dentro da sua casa. Você pode manifestar o poder e o fruto do Espírito. Você pode ser amor, o próprio amor dentro da sua casa, porque a presença de Deus está em você. E não é que a presença vai e volta. Não, ela está em você. O que acontece muitas vezes é que a gente fica muito anestesiado, a gente esquece de que o poder de Deus, que o Espírito Santo está em nós, e a gente pode ecoar o melhor dentro da nossa casa. A gente abafa o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo, e a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo, não abafa ele não, coloque ele em evidência. Então hoje, eu não preciso trazer uma caixinha dentro da minha casa que representa a presença de Deus, e eu vou ficar olhando para essa caixinha. Não, Deus está em nós, Deus está em você. E Deus, a gente sabe que Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, e isso é um atributo de Deus, ninguém pode fazer isso, Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está lá na esquina, e Ele está lá no Rio de Janeiro agora, nas academias da fé que está tendo encontro. Então Deus está presente, só que Ele se manifesta aonde Ele é adorado, aonde existe fé, onde Ele é honrado. Então Deus está esperando, na expectativa de se fazer forte e poderoso dentro da sua casa, de fazer milagres dentro. Tem um que crê na sua casa, isso basta. Você crê dentro da sua casa, os outros não creem, você crê, você pode manifestar e chamar à existência as coisas que não existem ainda. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sobre a questão da presença de Deus, eu ouvi um testemunho que me marcou muito. Sobre a questão da igreja perseguida, E a gente sabe que muitos cristãos no Oriente Médio, outras partes do mundo, são perseguidos porque adoram a Jesus. Muitos países não há liberdade para adorar Jesus. Então pessoas são presas, são martirizadas, são mortas porque escolhem Jesus como Senhor. Tem gente que já sabe, eu vou aceitar Jesus e a porta da morte já está ali na minha frente, porque vão me perseguir. Eu vi esse testemunho desse moço e para mim foi muito impactante, porque mostrou a presença de Deus na vida dele. Então era um moço que tinha Cristo na vida dele, ele estava sendo torturado por alguns homens. E esse moço ele foi colocado de joelho, e esses homens que estavam torturando ele davam chute na boca dele, chutava a boca dele várias vezes. E ele não podia cuspir nem o sangue nem o dente, então ele tinha que engolir, ele ia engolindo o dente e o sangue. E foram várias vezes ele chutando a boca desse homem, e ele lá firme, não negando a Jesus. Aí ele começou a desmaiar. E aí esses torturadores esperavam ele até recobrar que fala? A consciência, e continuavam a tortura, chutando a boca dele. E estava tudo já bem machucado, deformado. Até o ponto que esse homem falou para Jesus assim: Senhor, para mim está demais. Eu não consigo perdoar os meus torturadores. Eu não consigo olhar para eles com amor.
Para mim já deu aqui, tá demais, a dor era muito grande. Aí Jesus falou para ele assim: a mesma graça que estava sobre mim, quando eu estava sendo torturado pelos meus torturadores, antes da cruz e na cruz, está sobre você. Então você pode perdoar. E naquela hora, gente, isso é a graça de Deus, isso é a presença de Deus, é algo que naturalmente a gente não sente. Quando a presença de Deus vem, o amor brota, sabe? A consciência do céu brota. E naquele momento, ele percebeu tanto amor fluindo dele. Ele estava amarrado. Ele falou que se ele tivesse desamarrado, ele teria abraçado os torturadores, de tamanho amor que ele sentiu. E um daqueles torturadores olhou para ele e falou assim: não olha para mim assim, com esse amor. Não olha para mim assim. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus na vida daquele homem era tão grande que no olhar o outro conseguiu discernir que tinha Deus nele. E aí o torturador falou assim: conte-me sobre o seu Deus, conte-me sobre Jesus. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus traz transformação na nossa vida. A presença de Deus faz com que a gente perdoe o que é imperdoável naturalmente. A presença de Deus nos transforma, faz o nosso olhar brilhar e impacta a vida de outras pessoas. E é isso que nós precisamos, sabe? Eu falo isso para mim, sabe? Nós precisamos de mais. Nós cantamos aqui: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, quero mais da tua glória. Nós queremos de fato mais? Nós ansiamos de fato por mais, ao ponto de ser mais dele, menos de nós, mais amor e menos raiva e menos egoísmo? Será que a gente tem que ser entregado mais mesmo para ele, para desfrutar do mais e ser bênção dentro da nossa casa? Então é tempo de Deus estar presente nas nossas ações, nas nossas mãos, nos nossos olhos, naquilo que a gente fala. É tempo da gente crescer na consciência da presença de Deus. E aí quando a gente pensa na arca está na casa de Uzá e de Obed, olha só o significado dos nomes. O nome Uzá, ele significa minha força, estendendo o braço da carne para ajudar a Deus. É como se eu estivesse fazendo do meu jeito. Uzá tentou ajudar a Deus. Da minha forma, se eu pegar a arca, eu vou ajudar a Deus. Só que ali naquela época tinha uma forma de lidar com as coisas de Deus. Não era do jeito que eu queria. Deus deu como é que funcionava. Eu não me apresento na presença de Deus de qualquer forma. Tem uma forma de lidar. E aqui Uzá, ele tentou agir do seu jeito. Eu me lembrei bem de Ismael, porque quando Abraão estava tentando ser pai, e Sara está lá tentando, e o sonho deles serem pais era muito grande, não acontecia, Deus prometeu, e o tempo passava e nada de filho. O que foi a ideia de Sara? Vamos embora, vou te dar minha serva para você, tá lá, ficar com ela e vai ter um filho. E eles fizeram de fato isso, e nasceu Ismael, que é o filho da carne, o filho da tentativa natural e humana. E aí o que aconteceu? Deu ruim, Deu ruim. A promessa de Deus tem um tempo e um modo para se cumprir, sabe? A forma da gente lidar com as coisas de Deus tem uma forma, tem um modo. Nós precisamos estar conscientes de como é, para que a gente não ande na carne. E às vezes a gente quer lidar com o outro dentro da nossa casa, na carne. Às vezes a gente quer vencer no grito. Quem grita mais alto ganha. Até que aparece alguém que grita mais alto que a gente e coloca a gente lá embaixo. Então nós precisamos ter consciências de lidar dentro da nossa casa da forma de Deus e não de uma forma natural e humana. Se for no braço da carne, a gente vai ficar com raiva toda hora. A gente vai guardar rancor, amargura do outro. Mas se for pela graça, vai ser fácil, vai ser suave, mesmo no dia mau. A gente vai ter paz, vai ter graça para suportar os dias difíceis. Então que a gente não ande no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas na carne. Até eu vi um testemunho de um moço que ele estava no trânsito e ele até ia ministrar. E aí ele tinha um moço que estava mais lento na frente dele. Eu não sei se você se estressa muito no trânsito. Essa pessoa se estressou. Aí essa pessoa estava estressada, queria chegar logo e correndo. Que a gente veio do trânsito do Rio, gente? Do Rio é um pouquinho conturbado e tal. Não tem desculpa não. E aí, o que ele fez? Começou a gritar com o moço lento da frente. Começou a gritar. Aí passou por ele, seu lento, não sei o que lá, xingou o moço, não, fica atrapalhando. E foi embora. Daí, o sinal parou. Eu não sei se já aconteceu isso contigo. Você corre, daqui a pouco, o que adiantou correr daquele tanto? O sinal parou, você ficou igual ao outro. Ficou igualzinho. E aí, o que o cara do lado que foi xingado fez? Pegou uma arma e foi até lá no outro que estava estressado. E que ia ministrar, ia pregar no dia.
Ele pegou a arma e falou: o que é que você falou? Começou a ameaçar ele e atirou. Só que não saiu a bala. Ele continua, e o cara, esse moço, né, que estava ali com a arma no rosto, ele falou que estava assim, aquela hora que você não sabe o que faz, você acha que vou morrer agora. E aí ele tentou atirar de novo, segunda vez a bala não saiu. Aí até que ele saiu daquela situação e foi para o culto. Quando ele chegou naquele culto, uma irmã profetizou. E era Deus falando: eu estava naquele momento e aquela bala não saiu porque eu guardei a sua vida. Foi uma lição. Então, há determinadas lições na nossa vida para que a gente possa aprender. Não ande na carne. Não andemos na carne. Vamos andar no Espírito, no fruto do Espírito. E aí, o nome usar é isso, né? Está na carne. Agora, Obed significa servo. Olha isso. Você foi chamado para ser servo de Deus. Você foi chamado para ser servo dentro da sua casa. Quando você faz uma comida gostosa para alguém da sua casa, você está sendo servo. Quando você ama, você está servindo. Quando você leva um copo de água para o outro, você está servindo. Então, Obed é servo. E Edom vem da palavra Dan, que significa sangue, servo do sangue. Quando a gente pensa em sangue, a gente pensa na obra da cruz do Calvário, que Jesus fez por nós, né? A obra consumada da cruz do Calvário. Relacione-se dentro da sua casa, consciente do que Cristo fez por você. Ele te perdoou, Ele te salvou. Ele fez uma obra muito grande por amor a você. E Ele olha para todos da sua casa. Aí você vê a questão do Uzá e do Obed-Edom. A minha força versus a força de Deus. E aí você vê quem é que foi bem sucedido nessa história. Sabe? Entre a minha justiça e a justiça de Deus. É por isso que a gente diz que a justiça própria, ela é mortal. O que Uzá estava tentando fazer é usar da sua justiça própria para se relacionar com Deus. Mas Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Naquela época, o trapo de imundícia é o nosso papel higiênico sujo. Isaías compara a nossa justiça com um papel higiênico sujo. Não vale de nada. E ele está falando, então agora recebam a justiça de Deus. Aquilo que vocês fizeram, que vocês mereciam, foi colocado sobre Jesus, por causa da obra redentora de Jesus. E Deus se relaciona com você, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E quando Obed-Edom se relaciona com aquela arca, ele, ao invés de ficar com medo da arca, ele, ao invés de ficar com medo do julgamento, porque Davi teve medo do julgamento, mas Obed-Edom falou: pode trazer para minha casa. Não sei se você já percebeu isso, mas quando você está cheio da verdade, você anda em sabedoria, você consegue ver as situações de uma maneira diferente. Você consegue olhar para as situações e dizer: tem jeito. Você consegue olhar para as situações e dizer: vai trazer bom resultado. E eu vejo entre o Uzá e o Obed-Edom, o Uzá tentando fazer um negócio com a sua própria força, que não ia dar certo. E Obed-Edom olhando para aquilo e falando assim: pode trazer para minha casa, porque na minha casa vai ser bênção. Deus na minha casa vai ser bênção. Eu penso aqui que um ansiava pela presença de Deus, um queria, um não tinha falta de ousadia. O outro estava tão acostumado que ficou um tempão, 20 anos com a arca lá, e não viu a manifestação da presença de Deus. Tinha arca, mas não tinha manifestação da presença de Deus. Eu acho interessante isso que a Polly falou, porque ela falou algo tão tremendo, de que a presença de Deus está aqui. E eu posso me relacionar com a presença de Deus de qualquer maneira, não ver os resultados. Eu posso me relacionar com a presença de Deus de uma forma que eu valorizo a presença de Deus e abro espaço para que Deus haja na minha vida. Então a gente tem duas maneiras como a gente pode se relacionar. A gente pode vir para a igreja, sentar num banco, ouvir de qualquer maneira, como diz o ditado, entrar por aqui, sair por aqui. Ou a gente pode sentar, ouvir e falar: como é que eu posso praticar essa verdade? Ou seja, tudo depende do solo do nosso coração. Tudo depende da maneira como nós recebemos. Isso é muito importante. E aí Obed-Edom viu a morte de Uzá, mas ainda assim não teve medo, não correu de Deus. E aí quando estava lá Moisés e o povo de Deus, aí o povo de Deus, os israelitas tiveram medo de Deus. Teve lá um monte de trovão, raios, e Deus falou. E o que o povo fez?
vai lá, Moisés, tem relacionamento com Deus e traz para a gente. Então, os israelitas fugiram da presença de Deus. Né? Aqui a gente vê exemplo de um homem que não correu, não fugiu da presença de Deus. Quando a gente tem esse contato com Deus, a gente vai receber o poder, a glória, o amor, a gente vai transbordar. Mas tem correção também. A gente está disposto de receber o combo completo, né? Eu estava até pensando isso. Nunca é fácil ter um Natan na nossa vida. Nunca é fácil ter um Natan. Natan foi um profeta que confrontou o rei Davi. Não é fácil ter um Natan. Mas Natan, naquele momento, mudou toda a história de Davi. Ele podia ter ido por água abaixo. Mas Natan foi aquele profeta que chegou para Davi e falou: deixa eu contar uma historinha para você, Davi. Nessa história, Deus falou com Davi. Falou: você pegou a ovelha daquele pastor que só tinha uma ovelha. Você é esse homem, Davi. E Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, naquele momento Deus falou com ele, ele se arrependeu. Ou seja, o mesmo Deus que chama você para perto é o mesmo Deus que nos confronta naquilo que nós estamos fazendo errado. Eu gosto desse comentário aqui do Matthew Henry, que é o comentarista bíblico. Ele diz o seguinte: Obed-edom abriu suas portas sem medo, sabendo que a arca era um cheiro de morte para a morte, apenas para aqueles que a tratarem mal. A mesma mão que puniu a orgulhosa presunção de Uzá, recompensou a humilde ousadia de Obed-edom. Que ninguém pense mal do evangelho pelos julgamentos sobre aqueles que o rejeitam, mas considere as bênçãos que ele traz para todos que o recebem. E é isso que o apóstolo João diz: todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí Obed-edom decidiu fazer tudo ao seu alcance para preservar, valorizar e dignificar a arca no tempo em que aguardasse na sua casa. Será que a gente tem tratado a presença de Deus de qualquer maneira? Ou será que a gente tem valorizado a presença de Deus? É por isso que a Bíblia diz que Deus abençoou a Obed-edom. Por que Deus abençoou a Obed-edom? Porque ele valorizou a presença de Deus. Número 2, ensine sua família a honrar a presença de Deus. Número 1, valorize o que precisa ser prioridade, e a prioridade tem que ser a presença de Deus. Número 2, eu e você precisamos ensinar a nossa família a honrar a presença de Deus. Está lá em 2 Samuel 6,11, que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. O Senhor o abençoou e toda a sua casa. Olha só, Crônicas, capítulo 13, verso 14, diz assim: a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Gente, Obed-edom, ele tinha uma expectativa no coração. Sabe por quê? Porque outros homens já haviam passado por isso. Obed-edom, ele tinha esse desejo no coração de receber a presença de Deus e de ensinar isso para os seus filhos. Onde ele aprendeu isso? Gênesis capítulo 18, verso 19, com Abraão, diz: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, ordenar ali, ensinar, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Ou seja, a promessa para Abraão era condicional ao que ele ia ensinar aos seus filhos. Não era só: eu vou te dar uma multidão. Não era só: eu vou fazer chegar a você vai ter muitos filhos. Vai ter muito filho para quê? A promessa era abençoar Abraão e a sua descendência. A promessa de Deus para mim e para você não é só para você. A promessa de Deus para mim e para você é para abençoar você e a sua descendência. Então Deus vira para Abraão e fala: ensina o seu filho. Aqui em Deuteronômio, Moisés deixa isso registrado: ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Fala da palavra, dá bom dia em hebraico, fala da palavra, dá boa noite em grego, fala da palavra, e vai falando da palavra. Ele está falando: encha o seu lar com a palavra de Deus.
Quanto mais palavras seus filhos tiverem, mais fundamento eles vão ter. Ele continua aqui dizendo: devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e das suas portas, gente. Ou seja, sua casa tem que ser marcada com a palavra de Deus, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Obed-edom foi tão abençoado, gente. Obed-edom teve 8 filhos, e todos os 8 filhos tiveram um nome que engrandecesse ao nome de Deus, por causa daquilo que ele estava fazendo na casa dele. Além disso, todos os 8 filhos trabalharam na obra de Deus. Além disso, conta-se aqui no livro de Crônicas que ele teve, nessa genealogia dele, 68 dos seus descendentes que foram fiéis ao Senhor. Por quê? Porque ensinaram os seus filhos no caminho em que deviam andar. Tem uma história que a gente pegou. Aliás, deixa eu só pegar essa frase: Deus pode usar sua família como um testemunho da sua bondade. Quantos aí creem nisso nessa noite? Deus pode usar a sua família, diga a minha família. Deus pode usar a sua família como testemunho. Deixa eu ler esse texto aqui para você, não sei se você já ouviu, mas um excelente exemplo disso é o do pregador Jonathan Edwards, nascido em 1703, na cidade de Windsor, Connecticut, lá nos Estados Unidos. Ele era filho e neto de pastores puritanos. Aos 13 anos ele entrou na Universidade de Yale para estudar teologia. Em 1720 ele graduou como primeiro da sua classe e começou no ministério pastoral. Contudo, em nenhuma área Edwards foi mais bem sucedido do que em seu papel como pai. Edwards e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. Apesar de um horário de trabalho rigoroso, que incluía acordar às 4:30 da manhã, aleluia, ler e escrever na sua biblioteca, viagens extensas e reuniões administrativas infinitas, ele fazia questão de dedicar muito do seu tempo aos seus filhos. Apesar da sua vida agitada, Edwards se comprometeu a passar pelo menos 1 hora por dia com eles, principalmente lhes ensinando princípios cristãos. E se ele perdesse um dia porque estava viajando, acumularia essas horas e as passaria com os filhos quando voltasse. Sem dúvida, Edwards deixou um importante legado aos seus filhos, assim como seu avô havia deixado para o seu pai, e seu pai deixara para ele. Recentemente, o estudante Benjamin Warfield, de Princeton, encontrou, depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes conhecidos de Edwards. E nessa pesquisa, podemos constatar o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes através de uma vida cristã. Dos 1.394 descendentes de Edwards, aqui na tela, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do exército e da marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidade, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram ao Estado $1 sequer. Por outro lado, esse estudioso Benjamin Warfield também pesquisou a vida de Max Jukes, um famoso ateu, contemporâneo a Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos e a ideologia e as pregações de Edwards. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jukes e a sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou-se que todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes,
150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns sociólogos chamam de a regra das 5 gerações. Como um pai cria seus filhos, e o amor que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que provém, não só influencia seus filhos, mas as 4 gerações seguintes. Em outras palavras, o que os pais fazem pelos seus filhos permanecerá pelas próximas 5 gerações. O exemplo de Jonathan Edwards nos mostra a importância de deixarmos esse legado cristão aos nossos filhos. Mas a teoria das 5 gerações trabalha de ambos os modos. Se não nos esforçarmos para sermos bons pais e transmitirmos princípios cristãos, nossa negligência pode infestar gerações. Considere o caso de Max Jukes. Max Jukes teve problema com bebida, que o impediu de manter um trabalho fixo. Também o impediu de demonstrar muita preocupação pela sua esposa e pelos seus filhos. Claro que isso não significa que as pessoas simplesmente são um produto direto dos seus pais, ou que seu futuro está determinado pela sua descendência. As histórias de Jonathan Edwards e Max Jukes oferecem lições poderosas sobre o legado que nós deixaremos como pais. Daqui a 5 gerações, é bem provável que as nossas realizações profissionais serão esquecidas. Na realidade, nossos descendentes podem pouco saber sobre nós ou nossas vidas, mas o modo como somos pais hoje e princípios que transmitimos afetarão diretamente não só nossos filhos, mas também nossos netos, nossos bisnetos e as gerações que nos seguem. Como dizia Edwards, Deus faz todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão, todos nós deixaremos um legado. A pergunta de Jonathan Edwards: qual será o seu legado? Então, número 1, a gente sabe que Obed-Edom foi abençoado, porque ele valorizou a presença de Deus. Por valorizar a presença de Deus, ele passou isso para a sua casa. E número 3, para a gente terminar, tudo o que você tem nesse combo é abençoado. Aí em 2 Samuel 6,12, avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Quando a gente vê em Salmo 1, fala da árvore frondosa, porque ela está plantada junto à corrente de águas, ela dá fruto no tempo certo. E essa árvore, ou essa pessoa, tudo que ela faz prospera. Então tem o segredo, né? Estar em Cristo, estar praticando a palavra, estar seguindo o que Deus nos diz. Então, se a gente está em Cristo e a gente vive Cristo no nosso dia a dia, a consequência ou o resultado a gente vai ser bem sucedido em tudo que a gente faz, né? E a gente quer isso. Ninguém trabalha para ser mal sucedido, ninguém constrói uma família para ser mal sucedido. E aqui tem uma frase: a piedade é a melhor amiga da prosperidade. Andar como Jesus, né? Ser o caráter de Cristo na terra, andar como Deus, é andar em piedade, né? Ter uma vida doadora, de doação em todos os aspectos, doação de amor, doação de carinho, de andar mais uma milha, perdão. Isso traz resultados muito, muito positivos, sabe? A gente vê, às vezes, muitas famílias quebradas na parte financeira, porque não está colocando princípios do reino em prática, porque não está vivenciando a palavra. A gente sabe que semente no solo tem consequência, né? O que a gente planta, a gente vai colher, em todos os aspectos da nossa jornada. Uma vida bem-sucedida é um resultado de uma vida vivida na palavra de Deus, uma vida que obedece a Deus. Nós somos chamados a ter uma vida de sucesso, a andar em prosperidade, uma jornada bem-sucedida, mas isso não acontece do nada. Sementes precisam estar no solo, princípios precisam ser cumpridos. Como é que eu quero ter uma vida tão bem-sucedida financeiramente, mas eu não amo aqueles da minha casa? Sabe, eu não sou generoso com os da minha casa. Minha esposa me pede algo, me pede pão e eu dou pedra para ela. Não, a esposa não. O marido pede, a esposa pede pão, me dá um pão, dá pedra. Não é assim que Deus nos ensina.
como a gente deve tratar. Então, andar em doação, isso é fundamental dentro da nossa casa e com as pessoas. Sabe, talvez você possa pensar que diretamente você talvez não tenha pessoas para influenciar todos os dias. Mas Deus, Ele tem colocado pessoas na sua jornada para você plantar e semear aquilo que você tem recebido. Sabe, você pode ser uma influência não apenas dentro da sua casa, mas fora da sua casa também, para outras pessoas, para os seus familiares. E a gente é incentivado, em Deuteronômio, eu não vou ler aqui agora, mas Deus fala em Deuteronômio 8 para o povo dele, 8:13, é o seguinte: cuidado, depois de vocês terem conquistado tudo, está tudo bem, tirei vocês do Egito, ou seja, tirei vocês da escravidão, para vocês não se ensoberbecerem, achar que foi por vocês mesmos que vocês ganharam, e agora eu sou rico, sou próspero, não dependo de Deus. A gente precisa guardar o nosso coração, para a gente se acha muitas vezes autossuficiente, eu consigo, eu trabalho, eu posso, eu pago, eu compro. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de Deus. Se a gente tem fôlego de vida, porque Deus deu para a gente, então toda honra, toda glória tem que ser dada. A nossa dependência vem dele. Então, cuidado, para na hora de você ter adquirido determinadas coisas, falar, foi na força do meu braço e agora eu não dependo mais de Deus. A gente vê testemunhos de famílias, de pessoas que estavam quebradas financeiramente, se dedicaram à palavra, cumpriram os princípios do reino, a bênção chegou, daqui a pouco, a bênção que foi recebida foi maior que Deus, a casa que foi comprada não sei aonde, é maior do que a presença de Deus, sabe, a valorização foi deixada. A presença de Deus não era valorizada mais naquela casa, porque os bens se tornaram maior que o Senhor. Então, cuidado, guardar o nosso coração, isso é fundamental. Cuidado, porque a gente pode ganhar o mundo todo e perder a nossa própria alma, ganhar o mundo todo e perder a nossa família. O que adiantou ter trabalhado 30 anos, 40 anos, ter conquistado todos os bens financeiros, todo o sucesso que eu vou mostrar para as pessoas, mas a minha família está quebrada. Para a gente finalizar, Deuteronômio 28, a gente vai ler, 28:1. Está aqui a instrução do Senhor para nós. Se quiser, fica de pé, abre sua Bíblia aí, vamos ficar de pé. Deuteronômio 28. Eu quero te chamar para nessa semana você meditar, sabe, nesses versículos. Pensa, medita, pratique. Deuteronômio 28:1. Se você, é o Senhor falando contigo nessa noite, é o Senhor falando conosco nessa noite. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, tudo que Ele fala com a gente, que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem, tá vendo que é condicional? É condicional, eu preciso praticar a palavra, eu preciso ouvir a palavra. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Que bênçãos são essas? Benditos vocês serão na cidade, benditos vocês serão no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas, bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão, benditos serão os que ao entrar e os benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra você sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e tudo o que colocarem à mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dará. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com um juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sobre juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o bom tesouro, o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva na terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não embaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes ordena para os guardar e cumprir. Aleluia. Aqui em Deuteronômio 29,
Ele diz aqui no final, eu acho isso interessante, Deuteronômio capítulo 29, verso 15. Ele falando das bênçãos também, a partir do verso 9. Vai lá comigo rapidinho, tem algo aqui tremendo, gente. Deuteronômio 29, 9 a 15 diz: portanto, guardem e cumpram as palavras dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que vocês fizerem. Meu Deus, ele está só repetindo as bênçãos. Hoje todos vocês estão diante do Senhor, o seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres, os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem em aliança, na aliança do Senhor. Ou seja, não tem gente mais importante, menos importante. O oficial está no mesmo nível do tirador de água. Para receber a bênção de Deus, o ancião, o líder, está no mesmo nível, é a mesma bênção, fica todo mundo junto, porque Deus vai derramar a bênção sobre o líder e sobre aquele que está por debaixo. Ele diz para que hoje os estabeleça por seu povo, e Ele seja o Deus de vocês, como Ele lhes prometeu, e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço essa aliança, esse juramento, pega isso. Não é somente com vocês que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor, o nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Talvez você esteja crendo por um familiar seu, e já estava aqui em Deuteronômio. É com você hoje que está aqui, e com aquele que ainda não está aqui com você. A minha aliança vai alcançar essa pessoa, a minha aliança vai alcançar a sua casa. Seja como Obed-edom, receba a arca. Seja como Obed-edom, valorize a arca. Não seja como Uzá, que era tão familiar com a arca. Ah, não é só a arca de Deus. Não é só a arca. Ele se transformou num item da sua casa. Deus não é um item da sua casa. Dele você depende. Ele é a sua vida. Então que a bênção do Senhor encha a sua vida, encha a sua casa, enquanto você valoriza a presença de Deus. Aleluia.